Olá, você que respira, você que está aí respirando esse oxigênio que está aí no seu nariz nesse momento. Veja só, vamos continuar aqui a nossa aula do assunto climatologia. Nós vamos estudar fatores climáticos, certo? Então, assim, nós já estudamos na aula anterior a introdução mesmo à climatologia, os detalhes. Você, eu vim direto para essa aula. Volta lá um pouquinho, porque é muito importante para você entender clima. Então, assiste primeiro a aula de elementos climáticos e depois vem para fatores climáticos. Eu já assisti, então fica aqui mesmo, fica comigo assim, não diretamente, mas indiretamente, fica aí e não sai. Então vamos lá. Fatores climáticos. Nós já estudamos os elementos e agora nós vamos estudar os fatores. Então vejam só. Os fatores são aqueles, conforme a gente falou na aula anterior, que eles vão determinar as condições, que eles vão determinar os climas de uma região. Ou seja, é o que vai determinar mesmo o clima. As condições meteorológicas, ou seja, o tempo, ele vai ser, são os elementos climáticos, como nós já estudamos. Então agora nós vamos determinar mesmo por que é que tem climas tão diferentes no mundo inteiro, que nós vamos ver agora com os fatores climáticos. E o primeiro que surge na tela para vocês aí é a latitude. É o primeiro tipo de fator climático. Então veja só, regra geral de latitude está aí embaixo. Quanto maior a latitude, menor vai ser a temperatura média de uma região. O que é que isso significa? Veja só. A gente estudou longitude, latitude, lá na aula de cartografia. Então, nós vimos que quanto mais próximo à linha do Equador, nós teremos uma latitude menor. Quando a gente se distancia da linha do Equador, nós podemos chegar até lá embaixo a 90 graus de latitude, certo? Então, quanto mais distante da linha do Equador, maior vai ser a latitude. E quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Por quê? Porque há um eixo de inclinação da Terra e porque a insolação da Terra não é igual. Ou seja, a linha do Equador é muito mais iluminada, recebe muito mais calor solar do que quem está distante dela. Então, lógico, conforme a gente já viu, quanto mais distante da linha do Equador, vai ser mais frio. Então, se você não conseguir lembrar do conceito, quanto maior a latitude, menor a temperatura média, você lembra do conceito, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Onde é que está a linha do Equador? Está um pouquinho acima aí dessa linha amarela primeira que vocês estão vendo aí, dessa aqui que eu estou marcando. Então, ela está um pouquinho acima aí. Então, veja só, Belém, estão vendo aí escrito Belém, ele está a 1 grau e 28 segundos sul em relação à linha do Equador. Tem uma temperatura média anual de 25,9 graus, ou seja, tem muito calor. Já Porto Alegre está a 31 graus de distância da linha do Equador, tem uma temperatura média anual de 20 graus. Isso significa que quanto mais distante do Equador, menor vai ser a temperatura média. Preste atenção numa coisa importante para você não confundir. Essa questão da temperatura, é bom lembrar que temperatura média, ela pode sofrer, ela pode ter umas pegadinhas aí escondidas. Por exemplo, a temperatura média de Belém é 25 graus, porém é uma temperatura que ela vem se mantendo estável, ou seja, Belém não faz um calor de 40 graus e Belém não faz um frio de 10 graus, por exemplo. Então, ela se mantém estável por ali, entre 24, 23, 26, fica ali bem estável. Quanto mais distante nós vamos ter uma temperatura média menor, mas tem umas pegadinhas aí. Por exemplo, se eu disser a vocês que Porto Alegre pode registrar nos verões temperaturas mais altas que Belém do Pará, você vai acreditar? Então, acredite, Porto Alegre pode passar de 40 graus no verão, enquanto que em Belém dificilmente vai chegar a 40 graus no verão. Enquanto que em Porto Alegre, no inverno, a temperatura pode chegar a 0 grau, 10 graus, 2 graus, pode acontecer isso. Então a temperatura média vai ser de 20, mas os extremos dessa média vão ser muito maiores, certo? Então, Porto Alegre, nós vamos estudar, não se preocupe, Porto Alegre nós vamos estudar os climas subtropicais, tem uma aula só dos climas do Brasil, a gente vai analisá-los detalhadamente.
Então não entre em pânico, não fique desesperado, que nós vamos estudar os climas. Ah, meu Deus, o professor falou do clima subtropical, o professor falou do clima tropical, o professor, eu não estou lembrado, não sei o que. Tem aula sobre isso. Aqui é completo, tá brincando? Aqui é um negócio sério, vamos lá. Então é o seguinte, próxima coisa, entendeu latitude? Então vamos para o próximo, altitude. Os nomes se parecem, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Nós podemos ter 3 cidades na mesma latitude. Nós podemos ter 3 cidades na mesma linha em relação ao Equador. Porém, se a altura delas em relação ao nível do mar for diferente, a temperatura também será diferente. Então, na tela vai surgir para vocês aí a seguinte frase. Quanto maior a altitude, menor a temperatura média. Repetindo, quanto maior a altitude, menor a temperatura média. Um exemplo que nós temos aí, que você pode observar na tela, tem assim, ó, Santos, aí tem nível do mar, 22 graus. São Paulo está a 800 metros de altitude, está subindo, ou seja, já vai em 18,4 graus de temperatura média. Campos do Jordão, olha aí, 13 graus e meio de temperatura média, ou seja, 1.700 metros de altitude fica lá Campos do Jordão. Os 3 estão exatamente na mesma altitude, perdão, na mesma latitude, porém estão em altitudes diferentes. Isso aí acontece muito, o pessoal faz muito isso. O pessoal sai muito de São Paulo para ir passar o friozinho em Campos do Jordão. O pessoal sai muito da região, por exemplo, do Nordeste, sai do litoral para ir ao Planalto da Borborema para ver um friozinho melhor. O pessoal também faz muito isso na região serrana do Rio de Janeiro e por aí vai, certo? Então, são regiões que quanto mais alta nós estivermos, mais frio vai ser. Então, a altitude vai influenciar bastante também, ok? Prosseguindo, surgiu aí para vocês maritimidade e continentalidade. Vejam só, eu peço atenção de novo que vamos falar mais uma vez de pressão. E conforme eu disse, pressão é um assunto complicado, não é um assunto simples, muita gente erra, muita gente confunde, e é um assunto que nós conseguimos matar, digamos assim, em pouco tempo. Veja só, pressão, gente, calma de novo. Um vento, o que foi que eu falei? Aula anterior, o que foi que eu falei? Vê só, eu falei, o vento, ele sempre vai soprar de uma região de alta pressão em direção a uma região de baixa pressão atmosférica. Ou seja, o vento, ele vai soprar de um lugar que estiver mais frio, porque quanto mais frio, recapitulando, quanto mais frio, maior a pressão, ou seja, vai querer estar todo mundo juntinho, porque está frio, todo mundo se junta, tremendo de frio. Quanto mais quente, menor a pressão, porque todo mundo quer se afastar, ninguém está aguentando calor, então as partículas se afastam também. Então vejam só, quanto mais maior não, pelo amor de Deus, senão você não passa em português. Quanto maior for a pressão, nós teremos uma temperatura mais baixa e vai empurrar esse vento. Então observa aí na tela, esse fenômeno, maritimidade e continentalidade. É exatamente o mesmo fenômeno, só mudando a condição e a distância que estiver em relação ao mar. Vamos lá. Primeira coisa aí de maritimidade que você precisa entender. É o seguinte, durante o dia, o oceano, está aqui o oceano, se você não observou, isso azul é o mar, ele demora mais para aquecer, ou seja, ele demora mais para absorver calor. Enquanto que o continente que está aqui, ele simplesmente absorve calor muito mais rápido. Ou seja, as rochas, a terra, ele fica muito mais aquecido do que o oceano, do que a água. Então, a massa de água ela demora mais para absorver esse calor. Porém, a massa de água, ela também, além de demorar mais para absorver calor, ela também demora mais para perder calor. Ou seja, durante o dia, quando o Sol está mandando seus raios para a Terra, o oceano ele demora para aquecer, mas também ele retém esse calor por muito mais tempo. Enquanto quem está no continente, enquanto o continente, ele aquece mais rápido, mas também à noite ele vai perder o calor muito mais rápido. Ou seja, o continente é sempre mais lento e o continente é sempre mais rápido e o oceano é sempre mais lento. Então, observe,
O gráfico, vamos lá para o gráfico para entender a maritimidade. Ou seja, aqui nós temos uma temperatura mais baixa, observa aqui, ó, temperatura mais baixa no oceano. Então, se eu tenho temperatura mais baixa, eu tenho alta pressão. Se eu tenho alta pressão, o vento vai estar soprando em direção a uma região de baixa pressão, que tem uma temperatura mais alta. Então, o que podemos entender? Que durante o dia, o oceano está mais frio e os ventos vão soprar em direção do oceano para o continente. Isso recebe o nome de maritimidade, ou seja, quanto mais próximo do continente eu tiver, repetindo o conceito, quanto mais próximo do oceano eu tiver, menor vai ser a variação de temperatura durante o dia e a noite. Professor, por quê? Por que essa variação vai ser menor? Presta atenção agora comigo. Veja só. Se o oceano ele demora mais tempo para aquecer, quando escurecer, ou seja, quando ele for perder calor, ele vai demorar mais tempo também para perder esse calor. Então, ele vai servir como um regulador térmico de quem está próximo a ele. Então, o oceano é como se fosse um regulador, um cobertorzinho para manter o continente mais quentinho, com menos diferença de temperatura. Ou seja, se você mora numa cidade litorânea, pode ter certeza, as diferenças de temperaturas entre o dia e a noite e o inverno e verão são bem pequenas. Ou seja, você vai ter aí uma cidade litorânea que vai ter, durante o dia fez 30 graus, durante a noite fez 25. Aí você diz, não foi uma diferença tão grande, foi de 5 graus. Porém, nós temos cidades que ficam mais distantes do litoral, que aí nós temos uma diferença de temperatura muito maior. Ou seja, nós teremos uma amplitude térmica, que é esse o conceito, nós teremos uma amplitude térmica maior. Por quê? Porque aí a diferença vai ser maior. Um exemplo, porque não vai ter oceano. O oceano é o regulador, então quanto mais distante do oceano, maior vai ser a amplitude térmica. A diferença da temperatura vai ser maior. Exemplo. Algumas cidades do interior do Brasil, por exemplo, sofrem isso, da parte central do Brasil. Durante o dia faz às vezes 33, 34 graus e durante a noite faz 21, 19 graus. Em outros lugares chega a ser mais gritante ainda. O semiárido nordestino, dependendo da estação do ano, a gente consegue encontrar casos de fazer 35 graus ao dia e 15 graus à noite, ou seja, uma diferença de 20 graus de uma hora para outra. Então, assim, é uma diferença absurda, é uma diferença gritante. E o que é que explica isso? A distância em relação ao oceano, ou seja, a maritimidade. Então, se maritimidade é quando você está próximo do oceano, quando você está distante, a gente chama de continentalidade, ou seja, o que vai influenciar mais é o continente. Prosseguindo para vocês entenderem o contrário, o que é que acontece. Então, veja só, conforme eu disse, se durante o dia o oceano ele está mais frio, então o ar sopraria em direção, na tela para vocês aí, o ar sopraria em direção ele sopraria em direção para cá, porque conforme a gente viu, estava mais frio. Porém, agora a gente está à noite. E se está à noite, o que é que eu falei? O oceano ele segura a temperatura por mais tempo aqui, enquanto que o continente ele perde mais calor. Então, a região que vai estar com alta pressão, porque vai estar mais frio, vai soprar em direção do continente para o oceano. Então, nós teremos um movimento chamado de, todo esse movimento chamado de brisa, ou seja, é a brisa continental e a brisa marinha. Esse mesmo fenômeno ele acontece em grandes proporções, certo? Em grande quantidade. Por quê? Porque as massas de ar, elas vão transportar também essa umidade. Nós temos um sistema chamado massas de ar, que nós vamos dar a partir de agora, que vocês vão ver que ele transporta as características de um lugar para o outro. Então, nós vamos ver agora massas de ar. Ficou claro continentalidade e maritimidade? Sim, ficou. Então, vamos seguir. Não, não ficou. Volta e assiste de novo, porque é um assunto importante, ele determina muitas coisas, certo? Então, vamos lá.
continentalidade, maritimidade ficou para trás. Vamos agora para massas de ar. O que é uma massa de ar? É uma pizza de sabor aerado? Aquela massa macia que tem muito ar dentro? Não. Massa de ar é o seguinte, na tela para vocês verem, nós temos aqui o conceito. É o seguinte, as massas de ar são grandes porções de ar, ainda bem que são grandes porções de ar, que adquirem as características de temperatura e umidade das áreas em que se originam e levam essas mesmas condições de tempo aos lugares por onde passam. Em outras palavras, vejam só, você conhece uma coisa chamada ar-condicionado? Conhece? Se você tem um ar-condicionado, já percebeu onde é que ele fica? Ele geralmente, em todos os lugares, ele fica na parte de cima. Antigamente se cometia um erro de botar ar-condicionado, aqueles caixotes, quando era de caixote, colocava ele embaixo, sendo que tem uma pequena besteira. Lembra que eu falei da pressão atmosférica? O ar-condicionado ele fica em cima porque o ar frio ele é mais pesado. Então, ele joga para o ambiente e desce, porque ele é mais pesado, vai vir ar frio. Ao mesmo tempo, quando chega na parte de baixo de uma sala, aquece e ele suga de novo esse ar, dependendo do tipo de ar-condicionado, lógico. Tem outros que sugam o ar externo, certo? Então não se preocupe que se você, meu ar-condicionado ele puxa de fora, não tem problema não, só foi um exemplo que eu dei. Então, se o senhor tem essa tecnologia, não se preocupe. Então vejam só. Mas o que eu quero dizer é o seguinte do ar-condicionado, é que ele gera o ar frio, ele gera um ar mais frio e leva as características do lugar onde ele está, o ar-condicionado está lá paradinho, quietinho na dele. Ele leva as características do lugar onde ele está para todos o ambiente. Então, as massas de ar acontece exatamente a mesma coisa. Elas são regiões, elas são massas que surgem em regiões homogêneas, ou seja, regiões que têm características climáticas parecidas e levam, através do sistema de alta pressão e baixa pressão, ela leva essas características para outros lugares. Então é tipo assim, eu não quero guardar esse clima aqui para mim, essa condição climática para mim, eu quero empurrar para os outros. Então, elas vão determinar também um clima de uma região. Na tela para vocês entenderem melhor. Vamos lá. A gente vai estudar agora as brasileiras, então presta atenção, crava aí, desliga esse WhatsApp, sai do Netflix, fecha a aba aí do navegador que está com o Facebook aberto e presta atenção agora aqui na danada das massas de ar brasileira. A roxinha, vou começar pela roxinha, que essa aqui, ela é roxa porque ela arrocha o clima mesmo no Brasil. Então, veja só, essa chamada Polar Atlântica, a gente chama ela de MPA. A massa polar atlântica, ela se forma na região polar, ou seja, ela se forma lá no Polo Sul, ela se forma próximo à Antártida. E ela vai levar as características do frio para toda a região do Brasil, ou seja, ela que é responsável por gerar frio no Brasil. Ela tem 3 eixos, um braço dela vem aqui, ó, tá vendo aqui que ela vem até aqui em cima, vem até a região nordeste. Ela causa uma chuva, um tipo de chuva chamada chuva frontal, porque ela se choca com as massas de ar aqui no Brasil, e aí essa outra massa de ar que está aqui em cima, que é a tropical atlântica, a gente chama de MTA, a MTA, ela é quente e úmida. E quando nós temos um tipo climático quente e úmido se chocando com outra massa de ar que é fria e úmida, quando você tem um choque do quente mais o frio, vai acontecer chuva. E aí chove muito no litoral. É uma das justificativas porque só chove tanto no litoral brasileiro, certo? O litoral chove muito, além de ficar próximo ao oceano, ainda tem no inverno essa massa de ar. Outro eixo dela, preste atenção que isso também é importante, ela vem pelo centro. Só que quando esse eixo dela, que vai pelo centro, esse aqui, que está aqui pelo centro do Brasil, pegando ali pela região sudeste, ele vai levar uma característica um pouco diferente, porque ele vai pegar uma massa de ar que não aparece aí, aparece sim, está aqui, que é a tropical continental, a MTC, e essa é seca. Então, essa MTC, ela suga a umidade, ela retém a umidade da massa polar atlântica e ela vai simplesmente fazer com que a região central do Brasil, no inverno, fique com a umidade relativa muito seca, certo? A umidade relativa do ar, para quem não lembra,
é a condição que nós temos do ar em um determinado momento. Então, assim, a umidade é o seguinte, a umidade é assim, se você tem em 1 metro cúbico de ar uma grande quantidade de água, então nós dizemos que a umidade relativa está alta. É como se dissesse assim, 90%. O que quer dizer 90%? Quer dizer que em 1 metro cúbico de ar, nós temos 90% de água em suspensão, certo? Claro que nós não observamos essa água porque ela está no estado vapor, ou então são micropartículas mesmo, a gente não consegue ver. Então, se nós dizemos que está em 30% a umidade de ar, então a umidade está muito mais baixa. O pessoal de Brasília sofre muito com a umidade baixa, tanto é que tem que botar um aparelhinho chamado umidificador de ar, que o pessoal do Nordeste, do litoral, não conhece. O pessoal lá de Belém, Manaus, também não conhece o umidificador de ar. Não vende o umidificador, porque não precisa, já é muito úmido. Já o pessoal do Centro-Oeste, do Centro-Sul, a região ali do Sudeste também, São Paulo, conhece o umidificador de ar por causa disso. Então vejam só, essa massa ela vai levar frio e seca a região central do Brasil, principalmente a região sudeste e parte da região centro-oeste. Já quando ela se desloca, o terceiro braço dela, o terceiro eixo, que vai em direção à região norte, ela simplesmente, essa aqui, ela vai levar o clima frio, atravessar todo esse continente, vai chegar em Manaus, e quando chega em Manaus, ela vai ter uma temperatura muito baixa. É um fenômeno que a gente chama de friagem. Preste atenção no nome do fenômeno, friagem, certo? É o fenômeno que nós temos lá em Manaus. Então, observe aqui na tela agora outras massas de ar, porque a MPA, a gente já falou dela. Eu falei já da MTA, que ela é tropical atlântica, ela é úmida, então ela leva chuva em direção ao centro do Brasil. A equatorial atlântica, ela é mais úmida ainda, que a gente chama de MEA, ou seja, é MEA mesmo. Epa, ficou feio aqui, deixa eu apagar só a letra E que ficou feia. Pronto, melhorou. Então, assim, a equatorial atlântica e nós temos também a equatorial continental. De todas as massas brasileiras, elas são úmidas. Então, assim, a massa equatorial aqui, deixa eu corrigir, massa equatorial continental. Todas as massas brasileiras, elas são úmidas, com exceção de uma só, que ela não se forma no Brasil, mas é a MTC, certo? Então, todas elas vão levar chuva. A única que leva seca é essa. O professor, e cadê a massa? E o que é que acontece com o semiárido nordestino? Aí, gente, é um grande dilema. Aqui um pernambucano da Universidade Federal de Pernambuco, ele simplesmente traçou, quando numa época que tinha imagens aéreas, não tinha tanta imagem de satélite, ele pensou uma coisa fantástica. Então aqui, Gilberto Osório, ele fez o seguinte, ele detectou que havia uma massa de ar que se formava no deserto do Kalahari, lá na África, e vinha em direção ao Nordeste, atravessando todo o oceano, mesmo sendo seca, e que ela caía justamente na região Nordeste. Então, por isso, fazia o que chamava de tépida, o nome dela era tépida kalariana. Então, essa massa de ar quente, essa massa de ar que vinha do deserto do Kalahari, ela caía justamente aqui. E aí, nessa região aqui que eu estou grifando aí, que vocês podem ver, vocês estão observando aí, essa região toda do semiárido nordestino, ela sofria com a seca por causa dessa massa de ar também que agia nesse lugar. Então, isso é bem importante que vocês lembrem, certo? Há uma massa de ar que não está aqui perto, ela não é considerada por vários autores, mas a própria NASA, através de imagem de satélite, já percebeu que há uma massa de ar que atravessa o oceano e chega à nossa região nordeste, certo? Então, vamos seguindo o assunto de massa de ar. Outra coisa importante, correntes marinhas. Alguém já viu uma reportagem, presta atenção aqui, alguém já viu reportagem de pinguins que chegam, parece que eu gosto de pinguim, eu já dei uma aula sobre pinguim, mas agora é outro pinguim. Pinguim que chega, por exemplo, ao litoral do Rio Grande do Sul, ao litoral do Rio de Janeiro. Já viram alguma reportagem sobre esses pinguins que chegam? Aí, pode observar, sempre que eles falam, sempre que a reportagem fala, chama o biólogo e ele vai dizer o quê? Não, foi porque a corrente marinha aproximou e tal. Começa aquela história toda. Grave, correntes marinhas. O que é corrente marinhas?
Alguém aqui já assistiu, alguém aqui não, alguém aí já assistiu Procurando Nemo? Sabia que a gente tem como aprender com Procurando Nemo? Sabe aquele trecho onde é Marlin e Nemo, os dois no caso, já voltando para casa, ele encontra uma tartaruga. Ah, não, não é Marlin e Nemo, não, perdão. É Marlin e Dory, que é a azulzinha, né? Marlin e Dory encontram a tartaruga, eles entram numa corrente marinha, que eles brincam até de tobogã, que tem uma característica muito peculiar. Então, assim, corrente marinha é um verdadeiro rio, bota esse rio entre aspas, porque ele vai ter uma correnteza, que vai ter uma densidade, uma salinidade em uma temperatura diferente do restante do oceano que está próximo dele. Talvez você já tenha percebido que está lá tomando banho de praia, numa boa, e de repente passa um negócio gelado no seu pé. Aquilo são mini correntes que estão ali circulando no oceano, só que tem correntes gigantescas. E essas correntes são responsáveis por mudar as condições climáticas de uma região de forma significativa. A temperatura aumenta ou diminui numa corrente, uma corrente mais forte ou mais fraca, vai causar impactos ambientais, impactos climáticos muito fortes, mais fortes do que as próprias condições do vento. Então, eu vou mostrar na tela a vocês o que é que acontece. Vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Vejam só, veja comigo. Aqui nós temos uma corrente chamada de Humboldt. Eu vou grifar para você ver aqui, ó, a corrente de Humboldt. Todas as correntes que tem de azul aí, elas são frias, e todas as correntes que estão de laranja, elas são quentes, porque azul lembra frio e laranja lembra calor. Então, assim, as correntes frias, elas têm uma peculiaridade. Elas não vão favorecer a evaporação da água, ou seja, ela é fria, então não vai ter tanta água para evaporar. Se não tem tanta água para evaporar, então não vai ter tantas nuvens. Se não tem tanta nuvem, então não vai ter tanta chuva. Então, dessa forma, vai ter regiões secas. Então, observe a corrente de Humboldt, observe a corrente de Benguela, observe a corrente das Canárias. 3 correntes frias. Agora eu vou mudar o slide para vocês verem uma coisa. Olha lá. A corrente de Humboldt, ela passa por aqui. Nós temos a presença do deserto, o deserto do Atacama. A corrente, voltando para vocês verem, a corrente de Benguela, ela passa por aqui. Então, ela vai formar um deserto chamado Kalahari. Já a corrente das Canárias, que está aqui em cima, ela passa por aí e vai formar o deserto do Saara. Claro que só ela não faz isso, certo? Mas ela tem um fator fundamental. Por quê? Porque numa corrente fria, se chove pouco, choveu pouco, então nós teremos se ela é fria, vai evaporar pouco e nós teremos pouca chuva. Já numa corrente quente, evapora mais e nós temos muita chuva, dependendo da corrente e da sua intensidade. Fato é que ela leva as características também, assim como a massa de ar, do seu local de origem em direção a outros locais. Curioso, quem toma banho nas praias do litoral sul do Brasil, ou seja, você for lá a partir do Rio de Janeiro já é um pouquinho, a água do Rio de Janeiro já é geladinha em relação à água, por exemplo, da região Nordeste. Então, se você já mergulhou lá em Rio de Janeiro e São Paulo, saiba que a água é bem geladinha. Pode ver que tem pouca gente que se atreve mesmo a entrar na água. O pessoal gosta mais da areia e tal, fica lá, samba, cerveja, churrasquinho e tal, enfim. E aí, já na região sul, também é fria em relação à região Nordeste. Por quê? Por causa de uma corrente fria. Ok? Então, assim nós encerramos mais essa aula de geografia. A próxima aula nós vamos aprofundar um pouco alguns assuntos sobre clima. Fique de olho, estude, não perca tempo, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.